Fala galera, aqui quem fala é o Mozendia e vamos começando mais o show do Mozendia. Hoje para falar de um assunto um pouco diferente. Hoje vamos falar de Garo, a Ordem dos Renegados. Mas o que afinal de contas é Garo, a Ordem dos Renegados? Antes de eu explicar o que é esta série, podemos dizer assim, quero fazer aquele pedido marotíssimo, aquele pedido lindíssimo que só vocês podem realizar pra mim, que é o quê? Deixar o like pro vídeo e se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu ainda. E claro, seguir o Senpu em todas as redes sociais que estamos. Desde épocas remotas, monstros chamados Horrors surgem da maldade e loucura existente nos corações humanos. Guerreiros conhecidos como Cavaleiros Makai lutam para destruir essas criaturas e trazer a paz. Porém, estamos agora em uma era onde o mal venceu. Nós lutamos, mas falhamos. Um grupo de sacerdotes e cavaleiros fizeram um pacto com Horrors e se rebelaram contra a nossa antiga ordem. O líder deles, Alejandro, um cavaleiro Makai, e seu fiel amigo Yomi, um sacerdote Makai, são os mais cruéis e impiedosos líderes da Mão Sombria. Enquanto a nossa ordem não deixava de maneira alguma os Horrors entrarem em nosso mundo, a Mão Sombria nasceu para governar o mundo de uma maneira diferente. Horrors agora entram livremente em nosso mundo através de portais. Sem ter controle, alguns cavaleiros tentaram se organizar em pequenos grupos para caçá-los, mas um a um eram abatidos pelos Horrors. Vigilantes independentes agora caminham pelo mundo, fazendo sua própria justiça, mas dessas vezes é corrompida. Assim, nós somos o único resquício de esperança, e vamos lutar até o fim para destruir aqueles que um dia acharam que haviam nos destruído. Nós não deixaremos que a humanidade sofra mais, e um a um retiraremos os Horrors deste mundo. Todos serão expulsos por nós. Nós somos a Ordem dos Renegados, e vamos salvar o mundo. Garo, a Ordem dos Renegados é uma websérie, vamos classificar talvez uma websérie, talvez uma fanfic, podemos classificar talvez uma mesa de RPG, podemos classificar também como um live action. Eu não sei direito que termo eu posso classificar Garo, a Ordem dos Renegados. Eu sei que eu posso dizer que foi um projeto desenvolvido por mim, que gosto muito de Garo, e eu confesso que isso porque recentemente eu assisti várias produções de Garo que eu ainda não tinha assistido. Eu só tinha assistido a primeira temporada da série de 2005, tinha assistido o filme Red Hacken, tinha assistido o filme do Kiba. Eu acho que foram só essas três películas que eu assisti de Garo. E recentemente eu assisti Garo vs Rose, tô terminando a série ainda. Assisti a segunda temporada de Garo e estou assistindo alguns filmes. E o universo tem me cativado bastante, afinal de contas é adulto. Mentira, não tem nada a ver com é adulto. É só porque o universo me cativa muito. Eu vou explicar por que ele me cativa. Então eu já tenho uma ideia de fazer um RPG meio websérie aqui pro Senpu há muito tempo. Algum tempo atrás eu fiz no canal da Garagem do Nerd, que é um canal de board game RPG que eu tenho da minha loja. E eu fiz lá o Gaia Memories Chronicles, que é um RPG de mesa inspirado no tema de Kamen Rider W. Não saiu como eu realmente esperava, foi muito bom. O feedback foi extremamente positivo, só que não saiu da maneira que eu imaginava, sabe? Aquele jeito que eu queria mesmo. Então eu continuei trabalhando ali pra ver se eu conseguia fazer do jeito que eu queria. Assim, sou muito crítico nesse ponto aí sobre esse trabalho que eu tava desenvolvendo. E a temática Garo caiu como uma luva porque eu tava muito ambientado nessa história, mergulhado demais na história de Garo, e falei, vou fazer então um RPG de Garo. Comecei a desenvolver a história, comecei a desenvolver tudo, e convidei as pessoas para participar. Na história de Garo, a Ordem dos Renegados, eu distorço um pouco a temática de Garo.
Primeiro porque todos os Cavaleiros Makai são homens, e a gente tem na minha história Cavaleiros Makai mulher. Então isso já modifica um pouco a história de Garo. Outra coisa é o seguinte, eu peguei um pouco a ideia de Kyuranger, mas em qual ponto? Em Kyuranger, quando o Super Sentai começa, os heróis já perderam. O Don Armade já dominou a galáxia. Então eles começam perdendo. Meio que talvez no Star Wars ali, questão do Império, da Resistência, no caso da Aliança Rebelde, desculpa, Resistência dos novos filmes, da Aliança Rebelde, do Império, talvez um pouco daquela ideia ali. Então na história de A Ordem dos Renegados, o mal venceu. Então os Horrors, que são os monstros de Garo, eles estão presentes no nosso planeta. Podemos dizer assim, no nosso mundo, porque usa 2 dimensões, 2 mundos no caso de Garo. Então vou chegar nesse ponto. Então o mal venceu, os Horrors estão andando pela Terra. E eles andando pelo mundo aí, eles começam a brigar entre si, eles começam a corromper mais os seres humanos. E a ordem que combatia esses Horrors não está mais entre nós, porque ela foi dizimada por vilões, no caso os vilões principais da série, que destruíram essa ordem. E a Ordem dos Renegados é isso mesmo, são os guerreiros que sobraram, são os Cavaleiros Makai que sobraram. Mas não sobraram só eles, não sobraram só os nossos protagonistas. Sobraram também outros heróis que trabalham talvez como vigilantes, como independentes, que não querem mais receber ordens de alguém superior. Então eles mesmo guiam o seu próprio caminho, traçam a sua bússola moral. E isso pode ter pontos positivos e pontos negativos. E isso a gente vai abordar também durante essa série. Então nós temos uma espécie de Sentai, vamos dizer assim. E nós teremos 4 protagonistas, cada um com uma armadura diferente. Nós teremos o Toshio, que eu vou deixar o Toshio pro final, vamos lá. Nós temos quem? Nós temos o Reiko. O Reiko, ele é um cavaleiro Makai que tem uma armadura de um pavão. Olha só, a gente nunca tinha visto talvez aves em Garo. Não, tem, assim, se eu não me engano eu vi uma armadura meio de ave, mas posso estar errado. Mas assim, um pavão a gente nunca teve. Então temos aí que usa uma Kusarigama. O que é uma Kusarigama? É uma espécie de foice com uma corrente que ele pode girar, pode atacar de longe. Então nós temos o Reiko, que é uma arma um pouco diferente, que eu não vi ainda em Garo. Temos o Edgar. O Edgar talvez ele é um ponto um pouco diferente. Por que o Edgar? Porque ele é americano, ele não é japonês. E ele tem uma arma que temos o Zero e ele usa 2 espadas. Então, beleza, 2 espadas. Já tivemos Cavaleiros Makai 2 espadas, mas com uma armadura de cachorro? Não, nunca armadura de cachorro é a primeira vez. Temos também a Bashira. A Bashira, ela não é uma cavaleira Makai, apesar de eu ter dito que ela é uma cavaleira Makai, mas ela é uma sacerdotisa Makai e cavaleira Makai ao mesmo tempo. O animal dela é uma águia e ela convoca sua armadura diferente. Ela convoca sua armadura com um pincel, afinal de contas ela é uma sacerdotisa Makai. E a armadura dela, ela meio que desenvolveu esse poder. Então é um pouco diferente, porque ela criou a armadura. A armadura da Bashira nunca existiu. Então ela tá usando pela primeira vez. É ela que criou a armadura dela. E ela convoca a armadura dela igual todos os outros, abrindo o portal do Makai e vindo pra Terra. E eu deixei por último o Toshio, porque o Toshio é o ponto mais diferente de Garo, de todo o universo Garo. Porque ele é um lutador de boxe famoso. E além disso, o animal dele é um cavalo. Um cavalo, a gente nunca viu um cavalo em Garo. E outra coisa, ele não usa espadas, nada de lâminas. Ele usa 2 soqueiras. Então ele bate na frente e abre o portal com a armadura. Então assim, a gente vê um cavaleiro Makai que usa 2 soqueiras e faz lutador de boxe. É muito diferente, bem legal mesmo. Eu queria dar esse ar de ser diferente. Tirando isso, o cenário de Garo continua sempre o mesmo, um pouco sombrio, meio sépia assim na cor, um pouco mais soturno, e eu gosto desse ambiente, principalmente talvez
pelo RPG que eu já jogo. Eu tenho uma bagagem muito grande de Vampiro à Máscara. Eu joguei anos e anos, joguei várias campanhas de Vampiro à Máscara, já narrei várias campanhas de Vampiro à Máscara. É um universo que eu gosto muito, é um universo também muito sombrio e combina com Garo. Então eu tive muita familiaridade para poder construir as histórias e guiar essa websérie aqui pro Senpu. Além de vampiro, eu também quis pegar uma outra ponte de vampiro, que é caçadores e caçados, que é a questão de caçar os monstros, de saber que eles estão lá, ir até eles e destruí-los. E peguei também alguma coisa de Yu Yu Hakusho. Olha só, eu peguei algo, essa questão dos horrors já estarem no nosso mundo. Também peguei essa ideia talvez de Yu Yu Hakusho, que os yokais eles estão presentes na Terra, alguns maus, outros bons. No nosso caso de Garo, todos maus, mas eles brigam entre si. E eu criei categorias de horrors. Não sei se existia isso em Garo, mas eu criei categorias de horrors. E essas categorias, elas começam com o abecedário mesmo, básico. Então tem categoria D, que são os horrors mais simples de todos. Aqueles que muitas pessoas não enxergam, não conseguem fazer mal para todo mundo. A pessoa precisa ter um espírito bem carregado para esse horror fazer mal, e mesmo assim ele não destrói a alma da pessoa, ele alimenta apenas de sentimentos ruins que as pessoas têm. E esses horrors eles sempre existiram no nosso mundo, só que eles não incomodam muito, então não tem um porquê de tentar destruí-los, e eles são fraquíssimos, bem assim, muito fracos mesmo. Criei uma categoria que é a categoria C de horror, que são os horrors mais fracos. E esses horrors eles entram no corpo, e do mesmo jeito dos horrors de categoria D, eles também não consomem a alma da pessoa. Criei os horrors de categoria B e A. Esses horrors de categoria B e A são os horrors mais poderosos. E sim, esses horrors destroem as almas dos humanos e consomem elas. E com certeza, se possuir um humano, a alma dela já foi destruída e fazem pactos. Os horrors de categoria A e B são os horrors que a gente vê em toda a franquia Garo. São os horrors que estão lá em instrumentos, chegam, fazem pacto, matam o ser humano e o Garo tem que chegar lá e destruí-los. Então provavelmente a gente pode dizer que os boss são os horrors de categoria B e A, e os horrors de categoria C são os buchas de canhão, que eu vou colocar. Eu acho bem bacana ter esses horrors mais fracos para os heróis também destruírem eles. Além de vampiro, de caçador, de Yu Yu Hakusho, eu também tive inspiração de vários outros tokusatsu. Já tirei várias outras séries, eu tive inspiração de várias delas e tô colocando nessa websérie. E qual que é o sistema que eu tô usando? É um sistema bem antigo, que a galera talvez não sei se você já conhece, que foi publicado aqui no Senpu, que é Tokusatsu Despertar do Herói, que é um e-book que está disponível no nosso site. Você pode clicar aqui no card e baixar gratuitamente este e-book que eu criei com várias fontes de inspiração. Pode estar um pouco desatualizado? Pode estar bem desatualizado. Só que dá para você pegar uma ideia e daí para frente fazer sua própria, fazer alterações no sistema. Porque em RPG tem uma regra bem antiga que a galera da década de 90 usava, que chama regra de ouro. Que significa, se você não concorda com uma coisa que está nesse livro, você como narrador pode mudá-la. Então tranquilamente. Então o livro tá lá, você pode baixar ele, tentar criar a sua aventura. Só que aí você vai falar assim, ô Mozendia, mas esse livro, eu não entendi nada dele, tá um pouco desatualizado. Eu preciso de mais alguma coisa? Sim. Você precisa de mais alguma coisa. Você precisa do módulo básico deste sistema, que é o Mundo das Trevas. Esse livro, ele é o módulo básico. Ele, mais o Tokusatsu Despertar do Herói, vocês vão conseguir fazer uma campanha de RPG de Tokusatsu, seja ela qual for, seja ela de Garo, seja ela de Super Sentai, de Ultraman, o que vocês quiserem, vocês vão conseguir, mas vocês precisam desses dois livros. Por quê? Vou tentar fazer um resumo um pouco mais rápido, que é o seguinte. O que a White Wolf, que é a editora que produziu o livro, ela fez? Ela criou o Mundo das Trevas. E daí você precisa de suplementos. Então, para jogar Vampiro, Mundo das Trevas, mais Vampiro Hacking.
Pra jogar lobisomem, Mundo das Trevas, mais Lobisomem os Destituídos. Pra jogar mago, Mundo das Trevas, mais Mago o Despertar. Então você precisa desses livros pra você continuar. Então o que eu fiz? Eu peguei o Mundo das Trevas, mais Tokusatsu Despertar do Herói, que aí você joga uma campanha de Tokusatsu. Na nossa série, todas as ilustrações que vocês vão ver aí nesse primeiro episódio, vocês vão ver as ilustrações feitas pelo Ale Lima. O Ale deu vida para todos os personagens de Garo, a Ordem dos Renegados. Eu passei aí as ideias para ele e ele criou todos os personagens. Então o design das armaduras foi todo criado por ele. Eu não dei pitaco nenhum na criação das armaduras. Deixei por conta do artista fazer isso. E também vamos ter tokens. O que são tokens? Tokens são personagens para você poder ver a trama. Porque essa websérie você não vai estar assistindo um episódio com pessoas reais interpretando tudo mais. É uma tela parecendo um videogame. Então eu tô jogando Chrome Squad, se você não sabe ainda, clica no card aqui em cima, que eu tô jogando Chrome Squad toda terça-feira. E no Chrome Squad você vê uma tela plana com o cenário e os personagens vão andando meio que um jogo tático, porque Chrome Squad é um jogo tático. Basicamente, você vai assistir uma websérie tática. Então você vai ver tokens, que são os personagens movimentando. E o Ale deu vida pra eles também. E eu quero agradecer o Ale por ter feito pra nós esse trabalho lindíssimo e maravilhoso aqui pro Senpu e ter dado vida aos personagens dessa série. E outra coisa, eu quero fazer um convite pra você que tá assistindo, que é ilustrador, que é design, que é editor, o que você for. Se você quiser contribuir com Garo, a Ordem dos Renegados, não contribuir financeiramente, contribuir com a sua arte, com o seu dom. Então seja fazendo uma ilustração, fazendo uma vinheta, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail senpu@senpu.com.br e falar com a gente que a gente vai com certeza aceitar seu trabalho. E nós estamos com um projeto que é o seguinte: eu tô querendo, pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que não dê certo? Também pode. Eu tô querendo que um ilustrador diferente faça a vitrine de cada episódio. Sobre a frequência de episódios, eu vou tentar, porque é tentar mesmo, ser de 15 em 15 dias. Por que eu digo tentar? Porque não depende só de mim. Depende de todas as pessoas que estão envolvidas participando. Então todos têm que poder dispor de seu tempo para poder participar deste episódio. Então eu vou tentar ser de 15 em 15 dias e tomara que a gente consiga que os episódios saiam de 15 em 15 dias. E o primeiro episódio já sai nessa quinta-feira. Então clique no card aqui em cima, clique no evento, defina um lembrete para você poder assistir. Ele vai ser sempre ao vivo. Todos os episódios, gente, serão ao vivo. Então eu conto com a sua audiência em Garo, a Ordem dos Renegados. Conto também com o seu like, compartilhamento nas redes sociais. Divulgue para o máximo de pessoas que você puder que vai ser lançada essa série de Tokusatsu brasileira de uma maneira diferente, uma websérie bem divertida, onde os jogadores que são os heróis, eles nem sabem o que vai acontecer, então não tem um roteiro pré-estabelecido. Eles vão, igual você, vão se deparar com os desafios na hora e terão que resolvê-los de maneira rápida. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar o like e o joinha aí, ó, da Lady Cop. O joinha da Lady Cop. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o like. Inscreva-se no canal se você não inscreveu ainda. Ative o sininho, porque ativando o sininho você recebe todas as nossas notificações. E sempre que publicarmos um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Acompanhe a gente nas redes sociais. E muito obrigado mesmo. Um beijo e vamos que vamos. Tchau, tchau.